Dando sequência aqui ao nosso evento, né? Eu quero convidar aqui o Luiz Carlos Lumbeiras Rocha, ele é auditor fiscal do trabalho, e ele vai nos falar sobre a CIPA escolar, a identificação de riscos e mapa de riscos também, né, Luiz? É importante, assim, ó, já vai servir como uma capacitação. Essa live vai ficar gravada, esses trechos a gente vai colocar permanentemente. Então, assim, você que é aluno, você que é professor, acompanha com bastante atenção, né, Luiz? Sempre falando assim que não é uma CIPA de trabalho, é uma CIPA escolar, com a linguagem adequada ao estudante, ao professor, e a gente vai fazer essa orientação. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Almeida. Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia a todos que estão aqui participando da live, Orlandino, meu amigo, Sirlene Ribeiro, Maria Cristina, que depois vai falar também. Bom dia a todos. Tá? Bem, como colocou o Almeida, como foi explicado, essa CIPA é uma comissão, quer dizer, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E ela é uma comissão interna de prevenção de acidentes escolar, quer dizer, no ambiente escolar. Tá? E quando a gente fala acidentes, não é só acidentes. Maria Cristina vai conversar depois, vai falar que também é muito importante prevenir doenças. Então, acidentes e doenças no ambiente escolar. Então, com isso, para a gente poder conversar um pouco sobre isso, eu preparei aqui uma apresentação de slides, tá? Que eu vou colocar aqui, tá? Obrigado, Ian, precisava muito do teu apoio. Tá? Então, vamos lá. Então, nessa apresentação de slides, a gente vai discutir um pouco sobre essas questões. Bem, primeiro, o que é essa CIPA escolar? É uma comissão. Então, ela é formada por mais pessoas. É formada por representantes de alunos, principalmente os alunos, mas também, e são fundamentais, representantes dos professores e dos funcionários que estão naquela escola. E essa CIPA, essa comissão, ela tem como objetivo o quê? Discutir aquelas questões ligadas à prevenção de acidentes e doenças que possam estar ocorrendo no ambiente escolar. Quer dizer, não só na própria sala de aula, na própria escola, mas também em todo esse ambiente que envolve os colegas, que envolve os professores, quer dizer, a ida para casa, o retorno, porque às vezes nós podemos ter um problema ligado à segurança, ligado à saúde, como foi dito aqui pela Sirlene, o caso do bullying, que pode acontecer não somente dentro da escola, mas às vezes nas redes sociais, quer dizer, fora do ambiente escolar. Bem, então, agora, para que fazer isso? Para nós tratar essas questões também, elas devem ser tratadas, porque elas são tratadas nessa comissão, quer dizer, mais de uma pessoa discutindo isso. Quer dizer, isso é feito numa comissão porque é importante ouvir a opinião de outras pessoas, ouvir a opinião dos professores, ouvir a opinião dos colegas e também considerar também a participação de todos os demais alunos nessas questões. Ou seja, essa comissão ela tem que ser participativa, tem que ter o envolvimento de todos. Bem, então vamos lá. Vamos lá, então, entender agora, não só, por exemplo, essa questão da CIPA escolar, mas essas atribuições da CIPA escolar. Então, a atribuição da CIPA escolar, ela envolve, então, promover a segurança e saúde nas escolas. Como? Identificando quais são os perigos que nós temos lá na escola, como a gente pode entender, avaliar o risco que esses perigos podem estar ocasionando, e também discutir como a gente pode prevenir esses riscos, controlar esses riscos ou prevenir esses perigos. Mas é importante fazer isso também, não só dentro da CIPA, mas divulgar esse resultado para todos os demais colegas, fazer uma divulgação desses resultados para que todos saibam quais são os perigos, quais são os riscos que nós temos na escola e como podemos prevenir. E aí, como nós fazemos isso? Por reuniões. A CIPA, então, mensalmente, ela vai fazer reuniões entre os seus representantes, vai promover inspeções no ambiente escolar para verificar essas questões, conversas com os colegas, para poder identificar esses perigos existentes, os riscos que estão presentes, a que esses alunos, a que esses professores ou funcionários estão expostos, e discutindo essas prevenções. Então, vamos lá. Bem,
Seguindo, então, aqui a CIPA, essas reuniões da CIPA, como é que elas seriam feitas? Bem, primeiramente, em regra, a gente faz reuniões todos os meses, pelo menos todos os meses. A cada mês faz uma reunião dessa comissão, a comissão senta, conversa, discute quais os problemas foram identificados, faz lá uma inspeção no ambiente escolar, conversa com outros colegas, identifica essas situações e propõe ações. Agora, é claro que essas reuniões, se forem necessárias, elas podem ser até com uma frequência maior. Às vezes, existiu um problema que aconteceu na escola, uma questão mais grave, ou até mesmo um acompanhamento de uma medida que foi adotada, às vezes a gente precisa fazer uma reunião um pouco mais frequente. Mas, em regra, reuniões mensais, usualmente, de modo geral, elas são suficientes. Bem, vamos lá. Quando a gente fala em perigos e riscos, é importante que nós possamos entender o que seria isso. Nós temos aqui uma imagem, por exemplo, de uma escola muito desorganizada, né? Você vê, por exemplo, as pessoas caindo da escada, outras pessoas subindo num banco, numa cadeira que não é adequada para pegar um livro, o outro, por exemplo, o diretor falando ali, ou um profissional da administração falando no telefone, caindo, o chão sujo, ou seja, aqui é muito fácil nós identificarmos uma série de problemas. Mas o que é, então, para a gente entender perigo e risco? Perigo é alguma coisa que tem esse potencial de causar dano, ele pode causar dano. E risco, eu já estou exposto a essa situação e eu tenho uma chance maior ou menor de sofrer esse dano. Então, vamos entender aqui. No caso da Covid, a Covid, ela é um perigo. Mas se esse perigo está lá na China, está lá do outro lado do mundo, ele não causa dano nenhum para mim, ele simplesmente só tem o potencial, eu não estou exposto a esse perigo. Então, o risco é muito baixo. Se está lá na China, o risco é zero, não vai acontecer nada comigo. Agora, quando a Covid chega aqui no Brasil, eu fico exposto ao vírus da Covid, nesse caso eu tenho um risco de sofrer, de ter uma doença, de sofrer desse agravo à saúde, dessa doença. Bem, desculpa, nós tivemos aqui um pequeno problema na apresentação. Vamos lá. Então, o que acontece? Essa é a diferença entre perigo e risco. Vamos aqui, então, ver uma situação, tá, que poderia exemplificar com facilidade o que seria o perigo e o risco. Então, imagina, por exemplo, aqui, esse exemplo que eu estou colocando, um tubarão. Tá? Um tubarão, realmente, ele pode causar um dano, a todos nós. Tá? Então, agora, se eu, por exemplo, estou próximo desse tubarão, tá? Sem dúvida, ele vai poder causar esse dano. Agora, imagine que eu, por exemplo, esteja próximo a esse tubarão, mas eu esteja dentro de uma jaula, com uma proteção. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, eu adotei uma medida para prevenir essa questão. Então, se eu adotei essa medida, o que vai acontecer? Eu não estou sujeito a esse risco. Existe o perigo, o tubarão é um perigo, que ele poderia causar um dano, quer dizer, poderia morrer uma mordida desse tubarão, mas estando dentro da jaula, eu não sofreria nenhum problema. Então, ou seja, o risco aqui, ele foi diminuído, ele foi zerado, praticamente zerado, porque, na verdade, eu adotei uma forma de prevenir esse acidente. Bem, da mesma forma, se eu substituísse, se em vez de peixe fosse tubarão, fosse o golfinho, o risco seria muito menor. Então, o que acontece? O risco está ligado a essa exposição, a eu estar, por exemplo, exposto a uma situação que pode me causar um dano. Eu coloquei aqui o exemplo do Enem. Imagina uma prova fácil, o risco de eu passar, na verdade, é muito grande. Uma prova mais difícil, o risco de eu passar pode ser realmente menor. Para isso, o que eu vou fazer? Vou me prevenir, vou estudar, vou me preparar, vou adotar medidas para poder eu conseguir passar naquela prova, ou seja, para poder controlar aquele risco. Bem, então vamos lá.
Quando a gente fala aqui, quando a gente fala da CIPA e fala da prevenção de riscos nas escolas, nós estamos vendo que eu posso controlar esse risco. Quando eu entrei numa jaula com aquele tubarão, quando eu estudei para o Enem, quando eu adotei medidas para prevenir. Então, esse risco ele pode ser controlado. Ele pode ser controlado, ele pode ser prevenido, então, os acidentes, pode ser prevenidas as doenças. Para fazer isso, é preciso a gente conhecer. E para conhecer, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa, então, identificar quais são os perigos e tentar avaliar se aquele risco é um risco grande ou se aquele risco é um risco pequeno e tentar controlar isso. Então, agora, para fazer isso, a gente pode pensar, eu vou chamar o diretor da escola, eu vou chamar um professor, eu vou chamar um profissional, mas é muito importante nós termos não só esse profissional, esse professor, o diretor, mas a participação de todos e todas. Porque muitas vezes, alguma situação que para uma pessoa pode ser considerada um risco, para outra não. Por isso, a abordagem participativa ela é muito importante. A gente entender essas questões que envolvem os alunos, que envolvem os professores, que envolvem os funcionários. Ou seja, o envolvimento de todos. E considerar também as diferenças entre as pessoas, as necessidades especiais. Nem todos somos iguais. Então, às vezes, a medida que a gente vai adotar para um pode não ser suficiente, pode não ser boa para outro colega. Então, é importante nós ouvirmos todos, termos a participação de todos. Bem, então vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro momento, nós vamos, então, levantar esses perigos e os riscos, conhecer essas situações, visitar os locais, buscar identificar quais são as situações de perigo, quais são os riscos envolvidos, conversar com os colegas, levar em consideração aquela percepção de cada colega individual, como ele percebe aquilo, como é que ele vê aquilo, como é que ele encara aquilo. Um exemplo muito típico, muito simples, é o exemplo do bullying. Muitas vezes uma situação, por exemplo, que um colega pode entender como sendo, aquilo é uma brincadeira, aquilo simplesmente, para outro colega, aquilo pode ser uma coisa ofensiva. Por isso, nós precisamos identificar, perceber essa percepção individual dos colegas com relação às questões. Tá? Criar grupos de discussão na própria CIPA, ou grupo de discussão da CIPA com outros colegas, e, principalmente, registrar essas situações encontradas, para que a gente possa identificar, registrar e, a partir daí, ver o que a gente pode fazer para poder controlar essas situações. Bem, então, aqui nós temos um exemplo que eu gosto, às vezes, de mencionar. Tá? Existe um site, tá, da NAPO. NAPO, quer dizer, isso aí foi, na verdade, um site organizado com apoio da OIT. Tá? Esse site, se os professores depois puderem, às vezes, clicar nesse site, existe nesse site uma série de vídeos, uma série de materiais que podem até ajudar os professores a orientar os alunos no que diz respeito a como atuar nessas situações. Tá? Bem, então, eu não sei se nós podemos aqui fazer um link com esse site, de forma a poder mostrar aos professores como eles podem achar esse material nesse site da NAPO. Não sei se, Ian, se a gente pode entrar no site e fazer uma rápida demonstração. Bem, então, o que acontece? Nesse site, então, os professores têm uma área, têm um espaço específico em que eles poderiam, então, verificar, observar, ver alguns vídeos que podem ajudar a orientação nessa identificação dos riscos. Tá? Bem, exemplos de riscos. Nós temos, por exemplo, riscos que podem ter na escola, risco de acidentes no parquinho da escola, por exemplo, risco de atropelamento na chegada e saída da escola, risco de quedas na área de circulação da escola, como escadas, como pátios, calor excessivo em algumas situações, tá? Insolação, tá? Instalações sanitárias, às vezes, defeituosas na escola,
Ou então, por exemplo, às vezes o mau uso dessas instalações que podem levar a risco de acidente, violência e assédio, o bullying, mas não só a questão dos alunos. É importante que a gente veja também, que a gente leve em consideração as questões dos professores e a questão também dos funcionários que estão na escola. Bem, aqui eu gostaria de mostrar aqui um desses vídeos da ANAPO, tá? Que fala, por exemplo, que fala dessa questão da verificação dos riscos, da identificação dos riscos, tá? No que diz respeito aos profissionais que fazem atividade de limpeza, de conservação dentro da escola. Não sei se a gente pode rodar esse vídeo, Ian. Por favor, se puder continuar, Ian. Ou seja, vocês viram ali, nessa situação, ela foi fazer a limpeza, então o que acontece? Repare, ela estava usando um calçado, um salto mais alto, quer dizer, o que vai causar ela não vai estar muito segura, muito estável quando estiver subindo numa escada, quando estiver subindo, por exemplo, até mesmo em outra superfície, né? E agora o que acontece? Além disso, ela não utilizou também uma escada. Então, quer dizer, o salto ali foi um problema, o calçado que ela estava usando não era o calçado adequado, então eu usar um calçado baixo, tá? Que possa evitar a torção do pé, que possa evitar tropeçar, cair, e, ao mesmo tempo, também, utilizar, por exemplo, um meio adequado de fazer a limpeza. Não vai utilizar uma cadeira com rodízio para poder você chegar no local mais alto para fazer a limpeza. Então, essas são questões que, no dia a dia, nós vamos, então, identificando, vamos verificando no ambiente escolar, e é importante que a gente veja isso, que a gente identifique essa situação. Por exemplo, mas não é só queda, eu falei aqui, por exemplo, o caso de queda, às vezes a utilização de alguns produtos de limpeza, utilização de alguns materiais que podem pegar fogo, outros materiais podem causar lesão, pode causar dano na pele. Então, quer dizer, tem aqui um outro vídeo, também da ANAPO, que mostra um pouco essa situação. Então, se nós pudermos, então, seguir no próximo vídeo, até mais ou menos 3 minutos, que é a situação em que nós temos essa ilustração, tá, do risco decorrente da utilização
desses materiais, desses produtos químicos para limpeza, limpeza dos móveis, limpeza, por exemplo, de banheiros, que podem causar problema a esses trabalhadores de asseio, de conservação, que trabalham nas nossas escolas. Se pudermos, então, Ian, por favor. Então, vocês veem aqui, por exemplo, né, ele está entrando num local em que tem uma série de produtos químicos, né? E ele, por exemplo, naquele momento, não tinha uma iluminação adequada, começou a usar uma lanterna para poder ver, não conseguia enxergar direito, né? E o que ele fez? Ele foi lá, olha, a lanterna não está muito boa, a lanterna está lá, não tem como eu observar isso. Aí ele vai lá, pega o quê? O que ele faz? Pega o isqueiro. Olha a ideia que ele acabou tendo. Vou pegar o meu isqueiro, vou acender o meu isqueiro e vou, então, observar e vou verificar o que está aqui. E aí você tem produtos que, por exemplo, podem ser tóxicos, produtos que podem ser explosivos, produtos que podem ser inflamáveis. Imagina, e ele ali usando o isqueiro, porque não tinha uma iluminação adequada, o que aconteceu? Gerou essa explosão. Então, mas não só essa questão, por exemplo, de um explosivo, porque isso, muitas vezes, nós não temos no ambiente escolar, tá? Mas é importante para chamar a atenção da necessidade de você usar, por exemplo, um meio adequado. Eu tenho outros produtos que podem fazer mal, simplesmente fazer mal à saúde. Então, às vezes, a pessoa está fazendo uma pintura com uma tinta, com um spray, como ele está executando aqui, num ambiente fechado. Então, está lá, olha, esse produto faz mal à saúde. Agora, o que esse produto pode causar? Às vezes, esse produto pode causar uma certa sonolência, uma certa embriaguez, e ele trabalhando lá no ambiente fechado. Aí ele falou assim, não vou abrir a janela, não. Deixa, vou continuar fazendo a minha atividade. E continuou fazendo atividade de pintura. O que aconteceu? Ele acabou, por exemplo, ficando tonto, caindo, passando mal, e às vezes aquele ambiente está com tanto produto químico, com tanta substância, que até a pessoa que vai socorrer pode passar mal também. Então a enfermeira fala, olha, você deveria observar isso na hora de usar essa tinta, usar uma máscara, trabalhar num ambiente ventilado e não trabalhar num ambiente fechado, como foi feito. Então, o que acontece? Muitas vezes é isso que acaba acontecendo, o trabalho acaba não sendo executado adequadamente. Agora sim, usando uma máscara, um ambiente ventilado, aberto, leva o quê? A evitar esse tipo de problema. E nós temos outros produtos também químicos que podem irritar a nossa pele. Então, por exemplo, muitas vezes a gente olha aquele produto bonito, de limpeza, que limpa tudo, que remove tudo, que deixa tudo brilhando. Mas, na verdade, aquele produto, ele em contato com a nossa pele, pode causar uma irritação. Como está sendo colocado aqui, ó. Eu coloquei o produto, ele foi lá, limpou, imediatamente vai estar tudo limpinho, tudo brilhando. Quer dizer, vamos ver aqui. Tá? Porém, quando esse produto é aplicado na pele, o que acontece? Quando esse produto é aplicado na pele, ele acaba levando a uma lesão, ele acaba levando a uma doença de pele, ele acaba levando a uma doença, uma irritação. Quer ver? Aqui, na hora de comprar o produto, ele até falou, quero ver se esse produto realmente é bom. Põe na sua pele, vamos ver se ele pode ser usado, por exemplo, se ele pode ser aplicado sem luva. Olha o que aconteceu. Quando ele fez isso, passou um instante, ficou irritada a pele dele, tá? Pela aplicação desse material. Ou seja, então nós temos que usar luvas, nós temos que cuidar disso, e nunca fazer isso que está sendo feito aqui. Ou seja, aplicar diretamente o produto na pele. Tá? Vamos, então, passar aqui para o próximo slide. Pode parar o slide, pode parar o filme, por favor, Ian. Tá? Então, quando a gente estiver utilizando esses materiais, quando nós estivermos selecionando esses materiais, é importante que a gente selecione materiais que sejam materiais que não causem dano, não só para nós, como também para o meio ambiente. Então, é importante a gente, quando fizer essa avaliação, quando tentar identificar esses riscos presentes no ambiente escolar, levar em consideração
Quais os produtos que são utilizados pelo pessoal da limpeza? Quais os produtos que nós temos no nosso ambiente escolar que podem, eventualmente, causar algum tipo de lesão, algum tipo de acidente, algum tipo de doença naquelas pessoas que estão manipulando? Então, aqui, agora sim, nesse site aqui da NAPO, os professores, se eles clicarem nesse link ali, a gente pode abrir, por exemplo, uma página onde tem diversos materiais que podem auxiliar, tá, os professores a orientar os alunos em como adotar essas medidas. Bem, eu vou seguir aqui já para o próximo slide, tá? E agora nós vamos fazer o quê? Nós estamos fazendo essa identificação de perigos, essa avaliação de riscos, com que objetivo? Simplesmente para saber os problemas que tem na escola? Não. Para poder discutir e implementar medidas para prevenir. É que nem o caso da Covid. Então, quer dizer, a gente identificou, existe a questão da Covid, existe o problema do vírus, como é que nós vamos prevenir? Vamos usar máscara, vamos fazer o distanciamento, vamos higienizar, vamos limpar as mãos, ou seja, são medidas de prevenção. Todos esses riscos que eu citei aqui, eles também têm medida de prevenção. Aquela funcionária que foi fazer a limpeza, como é que seria a medida de prevenção? A medida de prevenção, utilizar um calçado adequado, utilizar uma escada em vez de utilizar a cadeira. Nesse caso, por exemplo, dos produtos químicos, qual é a medida de prevenção? Selecionar um produto que não cause dano ao trabalhador, que não cause dano, no caso, ao funcionário de limpeza, ao professor, ao aluno. Isso aí também, utilizar esses produtos com equipamentos de proteção. Se for necessário, usar máscaras, mas se não for necessário, pelo menos usar as luvas, trabalhar em ambiente ventilado, de forma a evitar esse tipo de problema. Então, essa discussão dessas medidas, como ela deve se dar? Primeiro, a própria CIPA, a própria comissão se reunindo, discutindo as medidas, pensando como é que a gente pode resolver isso. Também essas medidas vão ser estabelecidas como? Durante as visitas da CIPA. Quando a CIPA fizer essas inspeções, essas visitas no ambiente escolar, ela vai ver os problemas e vai pensar que medidas podem ser adotadas. Como? Conversando com os colegas, por rodas de discussão, batendo um papo com os colegas. O que você acha que pode ser feito aqui para ser melhorada essa situação? De forma sempre a evitar aqueles perigos, substituir quando for possível, controlar ou, se não conseguir controlar, vamos então proteger. Agora, principalmente, o que a gente quer aqui? Claro, a gente quer prevenir acidentes, a gente quer prevenir doenças, mas no fundo, o que a gente quer com a CIPA é melhorar continuamente o nosso ambiente escolar. Porque quando a gente previne acidentes, quando a gente previne doenças, a gente já está melhorando o nosso ambiente. E mesmo que aquilo esteja, entre aspas, sob controle, a gente sempre deve querer melhorar para ter um ambiente cada vez melhor na nossa escola. Bem, então, para poder fazer isso, a gente pode usar algumas ferramentas. Aqui é sugerida uma ferramenta que seria uma ferramenta que é chamada uma lista de verificação, ou checklist. O que é essa lista de verificação checklist? Essa ferramenta está sendo disponibilizada por essa cooperação do Ministério Público, a OIT e o Ministério do Trabalho. É um modelo de checklist. Se vocês clicarem nessa imagem, vai aparecer uma lista de verificação. Se puder a gente mostrar essa lista, tá? Vai aparecer uma lista de verificação em que essa lista será preenchida, por exemplo, com o nome da escola, com as questões principais que são encontradas durante a inspeção. Então, por exemplo, aqui em cima, o nome da escola, o código da escola, se é uma escola municipal, estadual, o número de alunos, tá? O número de profissionais que estão em atividade. E aqui nós vamos, então, essa lista vai nos ajudar a fazer a nossa visita. Então, por exemplo, nós vamos lá no pátio da escola. Então vamos na parte inicial aqui. Lá na entrada da escola, primeiro item, por exemplo, a segurança na entrada na escola. Há controle de entrada dos docentes, dos funcionários? Por exemplo, se tiver esse controle, sim. Se não tiver esse controle, não. O N, quer dizer, o S quando tiver, o N quando não tiver. Quando esse controle for um controle parcial, por exemplo, P.
E tem situações em que não se aplica, a gente vai colocar o NA, o não aplicável. E nesses casos a gente vai preenchendo. Eu estou colocando aqui uma situação hipotética, né, em que há controle, então eu botei sim, 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 sim. E nós vamos agora, por exemplo, para as questões físicas, para o pátio da escola, tá? Que seria o segundo item. O piso do pátio se encontra em boas condições? Vamos supor que esse piso não está em condições adequadas, ou então ele está parcialmente. Alguns pontos do piso estão bom e outros pontos do piso realmente eles estão em condições ruins. Então, eu vou colocar aqui um P. Aí, se eu coloquei um P, quer dizer, parcialmente, eu vou para outra coluna, o relato da situação. Aí eu vou descrever, olha, presença de buracos no pátio. Então, por exemplo, por essa presença, se puder ir um pouco para o outro lado, seguir um pouco nas colunas, presença de buracos no pátio. Se eu identifiquei esse problema, eu vou pensar numa solução. Prazo para solução, discutido com a direção da escola, que está elaborando um plano para a implementação. E esse plano, ele será implementado será apresentado na próxima reunião da CIPA. Ou seja, eu vou incluindo aqui as informações. Se a informação, se eu tiver um prazo definido para a solução, como é o caso dessa segunda questão, eu coloquei, por exemplo, o prazo de um mês, se a inspeção foi feita em 27/10, foi colocado, ou seja, 27/11, vai ser instalada a sinalização nesse pátio. Ou seja, eu vou pegando questão por questão e vou avaliando, isso vai ajudando a gente a identificar os principais problemas que a gente pode encontrar na escola e vou verificando se atende, sim, se não atende, não, se atende parcialmente, P, ou se é uma situação que não se aplica. E vou indicando lá como está essa questão e como eu posso corrigi-la, certo? Bem, então, esse checklist, ou essa lista de verificação, vamos assim chamar, ela estará disponível nesse link que está sendo colocado aqui, quer dizer, nessa apresentação, você clicando nessa imagem, você vai abrir essa lista e todas as escolas, as CIPAs, poderão preencher essa lista de verificação. Voltando, então, à nossa apresentação, então, o que acontece? Feito isso, nós temos, então, a identificação dos perigos, avaliamos os riscos e estabelecemos que medida nós podemos controlar cada uma dessas situações. Agora, isso vai ficar só para a CIPA? Isso vai ficar só a CIPA que conhece isso? Só a CIPA que sabe? Só a CIPA que coloca isso, por exemplo, num registro da CIPA, que pode ser uma ata ou pode ser um outro registro? Não. É importante que isso seja compartilhado com todos os colegas, com todos os professores, com todos os funcionários e com todos os alunos da escola. Uma forma de nós compartilharmos isso é fazer o que se chama de mapa de risco. O que é o mapa de risco? É como se fosse um desenho, uma planta, um layout da escola. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui, olha, nesse desenho tem ali a sala, o corredor, uma série de cozinha, pátio de uma escola, e para cada caso, para cada ambiente daquele em que foi identificado um risco, a gente vai escrever nesse mapa, a gente vai representar nesse mapa com uma figura geométrica. Normalmente se usa um círculo, mas pode ser círculo, pode ser triângulo, pode ser a figura geométrica que for decidido. E aí, para poder separar e dizer que tipo de risco está ali, nós vamos botar nessa figura uma cor diferente. Uma cor, por exemplo, às vezes a gente pode adotar uma cor amarelo para um tipo de risco, verde para outro tipo de risco, vermelho para outro tipo de risco. Existe uma orientação que já é utilizada nas empresas, que seria, por exemplo, usar o verde para riscos físicos, quer dizer, o ruído, o barulho, o frio, o calor, usar a cor verde, usar o vermelho para aqueles produtos químicos, quando a gente identificar dentro da escola essa questão, usar o marrom, por exemplo, para a questão biológica, para a presença de vírus, presença de bactérias, presença de materiais, de seres vivos, de microbiológicos que podem causar doenças às pessoas. O amarelo, para as questões, por exemplo, de esforço físico, de postura ruim,
postura inadequada, de movimentos, às vezes, repetidos que tem que fazer, que podem causar esse desgaste tanto do trabalhador, do professor, ou mesmo do aluno. E o azul para a questão de acidentes, aquele de tropeçar, de cair, de sinalizar um pátio, por exemplo, de cair de uma escada. Então, quer dizer, ou seja, a gente pode usar essas cores, mas vocês estão livres para definir quais as cores que vocês gostariam de simbolizar nesse mapa de risco. E, por essa representação de cores, e nesse caso aqui, círculos, e os ambientes escolares, a gente vai colocar lá todos os riscos presentes, e esse mapa fica lá afixado, lá no quadro de avisos, ou nos corredores, de forma que as pessoas, ao entrar naquele ambiente, pelo mapa de risco, pode ter uma ideia quais são os principais riscos que existem naquele local. Muitas vezes também se usa, quando se usa círculo, um círculo grande é um risco maior, um círculo menor, intermediário, é um risco médio, e um círculo pequenininho seria um risco menor, porque eu posso ter riscos maiores ou riscos menores. Bem, aqui eu vou passar um vídeo para vocês de um exemplo de um mapa de risco, que inclusive está no próprio YouTube aí, elaborado por uma aluna de uma escola. Então, ela seguiu essa mesma sistemática, fez uma inspeção, uma visita na escola, identificou os problemas que tinham na escola, fez um desenho simples, não precisa ser nenhum desenho todo elaborado, não, e fez um mapa de risco da escola dela. Então, eu gostaria de mostrar esse vídeo, compartilhar esse vídeo, para vocês verem um exemplo de como seria este mapa de risco. Por favor. Repare que nesse mapa de risco, quando ela fez esse desenho fica lá fixado na parede, lá nos ambientes da escola, no quadro de avisos, isso tudo. Repare que ela colocou uma legenda nesse mapa de risco. Qual foi a legenda que ela colocou? Ela colocou, dizendo uma legenda, o que era verde, o que era vermelho, né? O que era amarelo, ou seja, o que ela estava representando com cada risco naquele mapa de risco. E ela colocou nessa legenda também uma bolinha pequenininha, uma bolinha média e uma bolinha grande. E ela, nessa legenda, disse, olha, a pequenininha é um risco pequeno, a bolinha média que eu usei é um risco médio, vamos dizer assim, e a outra bolinha grande é um risco grande. Agora, uma coisa que eu sugeriria em todos esses mapas, quando a gente colocar, por exemplo, essas bolinhas, se puder, puxar uma setinha e dizer o que é o problema que foi encontrado. Porque quando a gente coloca lá, por exemplo, eu coloquei verde, é ruído? É frio? É calor? O que é? A gente colocar uma setinha e dizer calor, por exemplo, decorrente da falta de um ventilador, ou da falta, às vezes, de um ar-condicionado, ou da falta, por exemplo, de uma janela, ou insolação, porque aquela falta de uma persiana. Então, quer dizer, explicar
colocar ali uma setinha e dar uma explicadinha, à mão mesmo, uma coisa simples, tá? De forma que as pessoas, ao olhar, possam entender qual é o tipo de risco e qual é a situação que foi identificada. Bem, então, o que acontece? Basicamente, é essa a atividade que nós esperamos da CIPA. Tá? A Cristina vai falar alguma coisa sobre a questão de saúde, quer dizer, porque a CIPA, quando a gente fala CIPA, prevenção de acidentes, eu até disse no meu início da minha fala, é prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho. E, no caso, aqui, no ambiente escolar, essa CIPA escolar. Então, o que se espera da CIPA? Se espera que ela faça essa discussão, que ela faça essas reuniões, que ela promova essas visitas, que ela identifique os problemas, que ela busque soluções, levando de forma participativa e levando em consideração as diferenças dentro do ambiente escolar. E aí vocês veem que, na verdade, esse trabalho que nós estamos aqui promovendo, nós estamos aqui incentivando as escolas a iniciar essa CIPA, não é um trabalho que vai ser feito somente no momento, é um trabalho de dia a dia, que nós vamos querer o tempo todo melhorar esse ambiente escolar. Por isso, eu gostaria aqui de finalizar a minha fala com essa frase da Maria Jéssica Santos, da escola do SESI de Aracaju e Sergipe, porque essa frase foi uma das frases vencedoras do nosso último concurso de frases, que ela traduz muito bem a atuação da CIPA e o que é a prevenção. Prevenção é como olhar de novo. E, de novo, olhando muitas vezes, você poderá até encontrar falhas, mas, apesar disso, deverá corrigi-las e continuar. Porque o que nós queremos aqui é corrigir, continuar e ter uma melhoria contínua do nosso ambiente escolar. Então, Almeida, colegas, Ian, muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Esta é a mensagem que eu queria trazer com relação à atuação da CIPA escolar, a elaboração desse levantamento dos riscos e também a elaboração desse mapa de risco e a discussão no ambiente escolar das medidas de prevenção no que diz respeito à prevenção de acidentes e doenças, visando a melhoria contínua desse ambiente. Tá bom, Almeida? Obrigado a todos.